Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nesse episódio em que estamos abordando a organização dos estudos, vamos tratar do impacto da pandemia em nossas casas. Nesse momento desafiador, uma pergunta nos orienta. Como temos nos organizado para ajudar nossos filhos nos estudos durante o isolamento social? A legislação brasileira trata da educação como um processo amplo de responsabilidade da família e do Estado. E a escolarização é parte desse processo e é responsabilidade das escolas. A escola atua contribuindo com parte da educação dos nossos filhos. Mas nesse momento, para que esse trabalho aconteça, as escolas precisam ainda mais da nossa parceria. Em relação às famílias, temos visto a aflição com seus filhos, porque agora a relação com as professoras e com as outras crianças é diferente. Além disso, a família tem mais uma demanda com a escolarização, embora nem sempre tenham tempo ou preparo para isso. Em relação às professoras, dados de uma pesquisa realizada em 2020 nos 27 estados da federação, com mais de 14 mil docentes, indicam que houve um aumento expressivo do seu trabalho, do investimento em equipamentos e cursos e da permanência no uso de telas. Em relação aos estudantes, duas preocupações ganharam destaque no debate nacional: garantir que não sejam prejudicados em seu processo de escolarização e evitar o aumento das desigualdades de acesso e de oportunidades. Mesmo com muito trabalho das famílias e dos professores, o retorno das atividades dos estudantes tem sido muito pequeno, especialmente porque são muito desiguais as condições de estrutura e de manutenção de uma frequência de estudos. Por esses motivos, a pesquisa indica que diminuiu em 50% a aprendizagem dos estudantes e aumentou em mais de 50% a instabilidade emocional, a ansiedade e a depressão. Isso é um alerta para nós, que somos os principais responsáveis por garantir a educação dos nossos filhos e filhas. E quanto a isso, nós pensamos em algumas recomendações. Uma delas é valorizar os estudos. Temos incentivado nossos filhos a estudar? Vamos ser objetivos nessas orientações. Eles precisam de ajuda prática. Vamos organizar um lugar na casa para estudar e não deixar que eles fiquem deitados na cama. Se estão desmotivados para encaminhar as atividades, vamos eleger um dia para tentar ajudá-los e responder com eles. Se eles estão com sono nas aulas online, vamos pedir que mantenham as câmeras abertas, participem do chat, façam anotações no caderno, conversem com os professores, tirem dúvidas. Uma outra indicação: valorizar os professores e professoras. Os docentes têm recebido retorno das atividades dos nossos filhos? Então, na medida do possível, ajudem a devolver as atividades solicitadas, valorizem o trabalho docente. Peçam ajuda e pensem com os professores e pedagogos modos alternativos de mediar o conhecimento com seus filhos. Não fiquem sozinhos nessa tarefa. E, por fim, valorizar os nossos filhos e filhas e o vínculo com a família. Temos conversado com nossos filhos sobre as suas demandas para além da escola? Então, vamos estreitar o nosso vínculo com conversas e programações com a família, fazendo juntos algo prazeroso, porque isso é importantíssimo para a nossa saúde emocional e para a dos nossos filhos também. Também ficamos com a orientação do livro de Provérbios. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança. Educar tipifica a doutrina, a presença do nosso Deus Pai. Essa educação é no caminho em que ela deve andar, não é no caminho que ela quer, não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. A orientação também é educar no caminho. O caminho é Jesus, Ele é a luz que guia a caminhada. Mas não é apenas indicar o caminho, mas educar no caminho, caminhando junto, com nosso exemplo, vivendo Jesus na dinâmica dessa caminhada. E até quando envelhecer, não se desviará dele.
O Espírito Santo nos constrange a não nos desviar do caminho quando somos ensinados desde a infância. Que promessa gloriosa! Com a presença do Pai no ensino, do Filho no caminho e do Espírito Santo que não nos deixa desviar ao longo da vida, ou seja, da Trindade, a nossa família pode ser mantida na segurança de sua graça. Agora chegamos ao momento especial de conhecer as experiências de algumas famílias a respeito dos desafios vividos na educação dos filhos e de como o Senhor tem dado sustento e direção. Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Ercília. A paz do Senhor, meu nome é o Anderson. A paz do Senhor, meu nome é Adassa, tenho 11 anos e estou no 6º ano. Esse aqui é o Heitor, tenho 1 ano e 10 meses. Nós somos da Igreja de Piracicaba, São Paulo. Nós estamos aqui para relatar a nossa experiência, com a vida cotidiana estudantil de Adassa e com toda a bênção e o apoio que o Senhor tem nos dado. E ela tem sido vitoriosa em tudo isso porque nós, antes de tudo, nós buscamos ao Senhor. Quando nós nos levantamos, nós oramos ao Senhor. Quando nós vamos para a escola, Adassa? Quando nós vamos sair no carro, então sempre buscamos o bênção do Senhor. O Senhor sempre tem abençoado a vida estudantil de Adassa, como em todos os outros aspectos da sua vida. Mas o Senhor tem abençoado em tudo, nós temos sempre verificado o aprendizado dela e procuramos sempre ajudá-la e tirar as dúvidas que surgem. Sempre que a Adassa tem uma dificuldade, uma dúvida, nós tentamos aplicar de modo prático na vida cotidiana, com exemplos do dia a dia. Envolve a questão com outros exemplos e nós chancelamos esse aprendizado dela. Vale salientar também que nós acompanhamos de perto essa vida digital. Então, mesmo que seja no celular, ou no notebook, ou no desktop, nós temos o controle parental. Então, com isso nós controlamos o que é visto, durante quanto tempo é visto, os horários que são pré-determinados de início e de fim, e acompanhamos, através dos relatórios desses softwares, aquilo que ela está olhando, aquilo que ela está vendo, para poder melhor orientar. Mas em tudo o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a direção certa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Neste ano, devido à pandemia, nós tivemos aulas semipresenciais, onde 2 vezes por semana eu tinha aula presencial e os outros 3 dias eu tinha aula online. Eu prefiro aula presencial, porque na aula online sempre temos alguns problemas, como falha de microfone ou às vezes falta de internet. E devido às dificuldades, eu tenho orado muito ao Senhor e Ele tem me abençoado no meu aprendizado. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Para aperfeiçoar o trabalho do grupo Organização e Método, contamos com seu retorno a respeito das contribuições desses episódios para o seu lar. Participem! Compartilhem conosco suas experiências em família. Envie uma mensagem para o e-mail contato@radiomanaim.com.br. Também convidamos você a conhecer os demais assuntos abordados ao longo do ano de 2020. Tratamos dos temas Organização e Método para as Famílias, Organização de Rotinas Colaborativas, Organização dos Cuidados Pessoais, Organização das Atividades Domésticas e Organização para os Estudos. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. São lançados nas sextas-feiras na playlist Organização e Método. Outras participações quinzenais sobre esses temas estão no programa Anunciando o Evangelho Eterno, no mesmo canal e em alguns canais de TV aberta. Os episódios também estão disponíveis no site do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.